Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar o conteúdo de ontem, que é cartas. Então, eu coloquei aqui cartas, parte 2, que é para vocês, verem que o conteúdo ainda continuou, tá? Hoje nós vamos comentar sobre as estruturas da cartas, como escrever uma carta. Então, aqui nós temos. Primeiramente, ontem, quando nós estávamos iniciando, nós iniciamos com a carta pessoal, lembram? Então, hoje, nós vamos comentar já a estrutura dessa carta pessoal, apesar de que ontem eu já falei um pouquinho, mas nós vamos reforçar um pouco mais sobre essa estrutura. Primeiramente, colocar lá o local e a data. Tem que observar, quando a gente faz vestibular às vezes, você tem que observar como é a proposta lá. Porque, por exemplo, ele pode colocar para você lá na proposta de redação, para você colocar o local e data como se você estivesse em um outro lugar. Vamos supor que ele manda você escrever uma carta e você colocar esse local que você está lá em Belo Horizonte, por exemplo. Então, sempre é bom observar o comando, as instruções que está nessa redação. Se não pedir para colocar, você vai colocar o lugar que você está. Se você for escrever uma carta hoje para um amigo seu, você vai colocar a cidade onde você está. Então, começa iniciando a carta escrevendo o local e a data, né? Se fosse para escrever hoje, Cuiabá, 12, ou 13, ou 14, o dia que você estiver de maio de 2020. Depois que escrevemos lá o local e a data, geralmente a gente pula uma linha, tá? Porque redação não pula linha, mas como vai escrever carta, geralmente dá esse espaço, uma linha entre o local e a data, o vocativo. Observe como você vai cumprimentar essa pessoa, como você vai chamar. Porque geralmente a carta pessoal, você escreve para pessoas que você tem intimidade. Mas às vezes acontece de você ter que escrever essa carta para uma pessoa que você não tem intimidade. Então, observe bem esse vocativo, como que você vai falar com essa pessoa. Tá? Porque tem uma diferença. Eu vou falar com meu amigo, é de uma forma, eu vou falar com os meus professores, com o diretor da escola, é um outro tratamento. Então, tem que observar para que pessoa que você vai escrever para você poder colocar o vocativo, senão você erra completamente. Depois do vocativo, que é o nome do destinatário é aquele que vai receber a carta. Você que está escrevendo é o remetente. Então, aqui, vocativo, o nome do destinatário aparece logo abaixo do local e da data, pode também ser substituído ou estar junto ao nome, por expressões de saudações. Caro amigo, tia querida. Depois que coloquei lá o local e a data, pulei uma linha, coloquei o vocativo, agora eu vou colocar o corpo do texto. O que seria esse corpo do texto? Vai ser o começo da carta que eu vou escrever nesse assunto, certo? Que eu conheço como uma introdução. Depois o desenvolvimento e depois o que você pretende informar, ou o que você vai falar, você vai finalizar a carta, que é a conclusão. Depois tem a despedida. Cuidado também com essa despedida, dependendo da linguagem que você vai falar. Se estiver falando uma linguagem formal ou informal, veja o interlocutor que você vai ter que escrever essa carta. Depois vem a despedida, que é as saudações do remetente, quem está escrevendo, para o destinatário, que pode ser de cunho formal ou informal, dependendo do interlocutor. Por exemplo, atenciosamente você vai utilizar numa linguagem já formal. Ou beijos carinhosos, se você for falar com alguém que você tem intimidade com esse interlocutor, que seria uma linguagem informal. Depois, a assinatura. Essa assinatura, para finalizar a carta, o remetente assina o seu nome abaixo das saudações da despedida. E tem o PS, que é aquele que eu falei com vocês ontem, né? Esqueci de escrever alguma coisa na carta. Ao invés de você ter que ir lá descartar a carta e ter que escrever tudo de novo, você pode acrescentar o PS, que é essa informação a mais que você esqueceu de escrever nessa carta, tá? Aí nós temos aqui como preencher esse envelope. Então, o envelope tem a parte da frente e a parte de trás. Na parte da frente, você vai colocar lá, o destinatário, para quem que está indo essa carta, o nome desta pessoa, que é o destinatário, essa pessoa que vai receber, a rua, o endereço, a cidade, bairro. Geralmente tem pessoas que não colocam, mas você pode colocar, até facilita para o carteiro quando for entregar essa carta. Então, à frente do envelope, vai os dados do destinatário. Quem vai receber essa carta? Na parte de trás, que é ao lado com a aba, é as suas informações. O remetente, o nome de quem está escrevendo a carta,
o endereço, meu endereço que estou escrevendo essa carta, cidade, estado e o bairro. Não é obrigatório, mas é bom que facilita. Então, a parte da frente do envelope, os dados do destinatário, a parte de trás, os dados do remetente, quem está escrevendo a carta, ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma carta pessoal. Observem a estrutura dessa carta que nós falamos agora há pouco. Então, início, São Paulo, 12 de dezembro de 2002, sempre começando com o local e a data. Se não, analise lá a proposta de redação, porque às vezes quer que você escreva uma carta com o local daquele lugar. Mas se não tiver, você vai colocar o local que você está. Aí depois o vocativo, querida Adriana, né, que é o destinatário, a pessoa que ela está mandando essa carta. E depois ela começa a escrever. Como está você e sua família? Estou com muita saudade. Gostaria de estar aí com vocês, aproveitando as férias no Guarujá. Que tal passar uma parte das férias com a gente? Vai ser legal. Venha logo, pois viajaremos para Recife dia 17 deste mês. Quer ir junto? Aí vem, né, a sua amiga, que é a despedida, Cláudia, assinatura, e depois ela acrescentou ali o PS. Mamãe manda dizer que seu casaco de tricô já está pronto. Então, você já observa que a maneira como ela escreveu essa carta, quando ela pergunta, como está você e sua família? Você, automaticamente, essa pessoa que recebeu essa carta, ela vai se sentir na obrigação de responder, porque é uma pergunta. Então, toda pergunta merece uma resposta. Mas é um assunto pessoal que diz respeito somente às duas. Por isso o nome carta pessoal. E aí depois ela sinaliza, né, assinando o nome, acrescentou o PS. Então analise toda essa estrutura, né? Geralmente a carta sempre vai ter essa estrutura, mas tem essa diferença. Então da linguagem, né, que umas formais, outras informais. E aqui você consegue observar que essas duas pessoas têm muita intimidade, porque a maneira como ela fala, você vê isso. Depois nós temos a estrutura da carta aberta, que é aquela carta onde é de interesse público, onde todo mundo vai ler e que tem que ser obrigatoriamente escrita com letra formal, já que é uma carta que vai ser publicada nos veículos de comunicação, jornais, revistas e exige essa linguagem. Então, nós começamos a carta aberta com o título, que é no qual evidencia o destinatário, as autoridades, a população. Então, nós temos que escrever carta aberta ao governador de Mato Grosso. Então, tem que ter esse título para quem é essa carta, certo? Mas também tem que colocar também o cabeçalho, o local que você está. Se for uma outra proposta de redação, se for no vestibular, alguma outra coisa assim, sempre não pode esquecer de ler ali as instruções, certo? Porque às vezes, se você, num vestibular, por exemplo, às vezes ele vai dar para você, para quem que você vai escrever essa carta aberta. E aí você vai colocar para quem é que seja. E aí depois, carta aberta, a ou ao, né, seja uma referência a quem você está enviando a carta, como eu falei, deu exemplo. Carta aberta à comunidade escolar, carta aberta ao governador. Depois, a introdução e o remetente, que são um grupo de pessoas, entidades, parte em que você apresenta o problema que motivou a escrita da carta para ser resolvido pelo destinatário. Lembra que ontem eu dei o exemplo para vocês de, vamos supor, um político vai à televisão e aí ele faz acusações sobre um outro político. Ele vai escrever uma carta aberta. Então, ele é o remetente porque ele vai escrever uma carta esclarecendo sobre as acusações. E essa carta aberta vai ser de interesse coletivo, ou seja, qualquer pessoa vai poder ler essa carta, até porque é uma justificativa, certo? Respondendo uma acusação. Depois da introdução, que o remetente, nós temos o desenvolvimento dessa carta. Esse desenvolvimento diz respeito à análise do problema, onde eu vou desenvolver escrevendo sobre o assunto dessa carta, argumentando. Não podemos esquecer que a carta aberta ela tem um tom persuasivo, certo? Ela já é diferente da pessoal, nesse sentido. Então, ele expõe ali as causas do problema, o que é que está acontecendo, e tem algumas cartas abertas também que vem essa solução desse problema. Depois que tem o desenvolvimento, vem a conclusão. Essa conclusão ela vai finalizar o problema. O problema que seja resolvido, o que eles estão reivindicando, ou algum desfecho que ele vai dar a essa acusação, alguma coisa nesse sentido. E a conclusão é o final desse texto.
Depois, ela vai ser divulgada pelos meios de divulgação, onde vai ser divulgada essa carta. Pode ser rádio, TV, internet, reuniões, distribuição de folhetos na rua. Não pode esquecer da linguagem. Tá? A linguagem sempre formal da carta aberta. Resumindo, escreva o título com as palavras carta aberta a ou ao, que nós já comentamos agorinha. O nome do destinatário, carta aberta ao governador da Bahia. Desenvolva um texto argumentativo e persuasivo, apresentando o problema e opinando sobre soluções, porque a carta aberta ela tem esse teor persuasivo. Use a linguagem padrão formal, sem gírias nem ofensas. Não posso escrever uma carta também ofendendo ou humilhando alguém. O texto não deve ser muito longo para não ficar cansativo. Para finalizar a sua carta, escreva um parágrafo que funcione como uma conclusão, enfatizando as reivindicações e os apelos. Agradeça ao destinatário como se tivesse a certeza de que ele atenderá seu pedido. Isso reforça o teor persuasivo do seu texto. Escreva seu nome completo no final da carta, na última linha, local e data. Tem algumas cartas abertas que às vezes é para você escrever, e tem algumas propostas que fala para você colocar não o seu nome, colocar só a sigla, para você não aparecer. Mas se não estiver pedindo, você vai colocar o seu nome mesmo. Tá? E tem algumas também que pede para colocar algum nome falso. Então, sempre é importante, pessoal, ler as instruções. Depois aqui nós vamos comentar sobre a estrutura da carta do leitor. Colocando o local e data, depois o vocativo, coloca-se o nome do jornal ou da revista, pois revela quem vai ser dirigida, que geralmente você vai escrever essa carta do leitor, você vai escrever para uma revista, para um jornal. O corpo do texto, que tem que conter essas informações do que você está pretendendo dizer, se é uma crítica negativa ou se é um elogio, de forma bem resumida, que a carta do leitor ela não é longa. Assim como a carta pessoal também não é longa e nem a carta aberta, a carta do leitor menos ainda, aí que ela não pode ser tão longa mesmo. Despedida cordial, por último vem a despedida cordial, juntamente com a assinatura de quem escreveu. Aqui eu tenho um exemplo de uma carta do leitor. Escreveu ali, começou a colocar o local e a data, e o vocativo, a revista Época. Fiquei decepcionada ao não encontrar essa semana a coluna do jornalista Olavo de Carvalho. Espero que tenha sido um problema temporário e que a coluna volte a ser semanal, pois a leitura dessa coluna é uma das raras oportunidades que ainda temos de tomar contato com reflexões e análises elaboradas por um intelectual que realmente tem um pensamento independente, em vez de limitar a repetir os slogans pretensamente correto politicamente. Atenciosamente, João Paulo Carneiro, que foi a pessoa que escreveu a revista Época. Eu encerro a minha aula de hoje, pessoal, falando com vocês sobre as seguintes tarefas. Estou ansiosa por essa tarefa aqui. Bom, essa tarefa é uma proposta de redação, é um texto, onde você vai estar escrevendo uma carta. Se você é aluno do 8º ano C, você vai escrever para mim, professora Patrícia. Se você é aluno do 8º ano A e do 8º ano B, você vai escrever essa carta para a professora Ronise. Então, veja bem aqui. A proposta é que você escreva uma carta pessoal destinada à sua professora de português. No caso, eu ou a professora Ronise. O assunto da carta é pessoal. Você vai escolher o assunto que você quer escrever essa carta. E eu e a professora Ronise vamos responder. Devagar, porque nós temos que ler todas essas cartas. Então, vocês vão receber essa carta de volta. Só que essa carta, você vai mandar por e-mail. Certo? Você vai mandar por e-mail. Observe a formalidade que você vai escrever essa carta. Você vai precisar utilizar uma linguagem aí formal. Tá? O assunto da carta é pessoal, você decide sobre o que conversará com sua interlocutora. Quem é sua interlocutora? As suas professoras, as pessoas que você vai mandar essa carta. Você vai mandar a carta para o seguinte e-mail. Aqueles alunos que são os meus alunos do 8º ano C, vai mandar para o e-mail prof.letras@hotmail.com. Alunos do 8º ano A e 8º ano B vão mandar para a professora Ronise. Ali está o e-mail da professora Ronise. Importante. A linguagem que eu utilizei com a minha interlocutora é adequada?
Escrevi a carta obedecendo toda a estrutura, desde o cabeçalho até a despedida. Depois que você escrever essa carta, analise. Está toda na estrutura que nós já comentamos. O cabeçalho, o vocativo, o corpo do texto, a despedida, a assinatura e o PS, se porventura você esqueceu de escrever alguma coisa. Então, você vai mandar essa carta para nós no e-mail com toda a estrutura. O assunto fica à sua escolha. E eu e a professora Ronise, devagar, vamos respondendo essas cartas para vocês, no e-mail de vocês. Tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula de cartas. E estou ansiosa esperando a minha professora Ronise dela. Tchau, tchau.